A proposta hoje aqui é a gente fazer uma apresentação de algumas coisas que a gente tem na UFC e também matar a saudade de estar numa universidade dentro dos limites do possível nessa situação em que a gente está. A gente está gravando, depois, essa não é uma aula sobre câmeras, mas eu vou falar um pouquinho também sobre câmeras, tá? A gente está gravando numa câmera fotográfica, mas a maioria das câmeras fotográficas digitais hoje tem capacidade de filmagem com uma boa qualidade. O principal problema delas, como câmeras de filmagem, é que elas não têm ergonomia. Então o Igor ali está um pouco brigando para segurar uma câmera que é um trocinho pequeno. Câmeras de filmagem geralmente é um negócio que você bota até no ombro e isso dá estabilidade. Normalmente, para a gente conseguir isso, a gente usa um rig, né? Uma estrutura de controle que a gente não tem aqui. Mas daqui a pouco eu vou dar um alívio para o Igor. Pode mostrar. Aqui a gente tem uma câmera, essa câmera que o Igor está usando é uma Sony Sony A Alpha 6400. 6400. A 6400? Essa daqui é uma câmera de cinema, ou seja, ela não é fotográfica, ela já é toda para cinema. É uma Blackmagic 4K, Pocket 4K. Aí ela está sem a lente, certo? A gente vai depois montar ela. Está num estojozinho. Também está sem o handle dela. O handle está desmontado, está ali. O handle, gente, é esse negocinho aqui. Que ajuda a segurar. Você monta ele aqui, você consegue segurar a câmera por ele. Isso. Então você tem dois pontos de segurança aqui que você consegue deixar muito mais estável a câmera e muito mais segura também. E ela ali, ela está dentro de uma gaiola, que a gente chama de cage, tá? Esse cage, ela serve para ela ser mais fácil montar as coisas em cima dela. Aí ela está com... Aqui, ó, o handle, perto aqui, toda... Ela, na verdade, ela vem sem esse cage ajuda tanto para proteger um pouco, mas é muito mais para você poder montar as coisas em cima dela. Essa é uma câmera completamente de audiovisual, porque ela já não é fotográfica, tá? Apesar dela ter um corpinho pequeno, mas ela é uma câmera básica em que você vai montando as coisas sobre ela e faz uma câmera mais robusta. Enquanto que essa daqui, ela é basicamente fotográfica que filma e filma muito bem. O problema é da ergonomia. Mas o foco hoje é a gente falar sobre equipamentos de iluminação, tá? Antes disso, vamos falar um pouquinho do estúdio que a gente tem. O projeto do prédio do SMD, na verdade, nós teríamos um estúdio em algum lugar aqui fora, estúdio mesmo de audiovisual. Como isso não foi implementado, a gente não completou a instalação completa do bloco, o que a gente está utilizando são salas que são salas de aula para poder permitir filmagem, tá? Esta sala daqui, a gente tem alguns limites sobre como a gente pode utilizar elas para filmagem. De cara, o que vocês acham que são os limites aqui? Eco. A parede é dura, está sem acolchoamento. Normalmente, para gravar som, você precisa de abafadores. Então, normalmente, se a gente fosse realmente gravar aqui, a gente até caixa de papelão botar no chão. Isso ajuda, isopor, tudo que absorva as ondas de ficarem ricocheteando nas paredes ajuda. Estar com o microfone aqui possivelmente estaria melhor do que utilizar o microfone da câmera. O microfone da câmera, o que aconteceria? Eu estou longe, ela teria que aumentar o volume para poder captar minha voz. E na hora que ela aumenta, ela está pegando as ondas que estão ricocheteando aqui. Então o eco estaria maior, mas o fato dele estar pegando aqui, ele está baixando o volume, porque eu estou gritando, falando alto, é capaz até de estar clipando, porque eu não tive tempo de regular direito. Mas o áudio aqui, ele deve pegar pouco vocês e pouco também rebatimento. Isso ajuda. Mas não é ideal para áudio isso daqui. Outra coisa que vocês acham que pode não ser situação ideal? Chutar mesmo. A sala é pequena, pé direito é a altura do chão para o teto, tá? Esse pé direito é baixo para um estúdio, certo? Por exemplo, normalmente em estúdio a gente cola as luzes, inclusive no teto. A gente não tem espaço para botar lâmpadas no teto. Talvez o ideal, se tirar esse forro, você ganha algum, mas não é uma situação ideal aqui de altura, né? Aqui, ó, gente, se eu vou aumentar, ó, aqui o clipe até que vai mais, só que ele não consegue nesse limite. Mas, Rich, por que vai precisar tão alto? Vai fotografar alguém muito alto? A questão, gente, é porque na hora que você vai fazer um quadro na fotografia, às vezes você quer mostrar um pouco mais o ambiente, vai ter que ter uma área um pouco maior na parte de cima, então essa área aqui vai acabar pegando ele. Peraí, fale de novo porque o áudio está aqui. Aí, é verdade. Mas não deve estar captando.
Sim, essa questão da altura, gente, resumidamente falando, seria sobre a questão do enquadramento fotográfico. Se você quiser pegar um pouco mais, mostrar um pouco mais a parte de cima, você já não vai mais conseguir fazer porque vai pegar na parte do... Aqui mesmo, isso aqui é uma luz de cabeça, eu em pé, ele deve estar enquadrando aqui. Fraquinho, coitado. É um só, não, tinha que ser daquele mesmo. E é bem azul mesmo. É bem azul. Essa daqui é mais amarela. Então, mais uma câmera que a gente tem à disposição. Essa câmera é do curso, aquela também é do curso. São câmeras, na verdade, que estão em uso de projeto, mas vão ficar com a gente. E temos uma outra câmera de projeto que está na mão do professor, que é uma 5D, que é uma câmera diferente dessa, que é uma mirrorless. Depois a gente vai falar um pouco sobre a estrutura de câmera. A 5D é uma câmera, uma DSLR tradicional. Bom, tradicional digital já virou tradicional, né? A DSLR, gente, só para vocês não boiarem, falar aqui, né? Só para vocês não boiarem mais ou menos, é uma câmera que vai ser maior do que essa. Ela é geralmente aquela câmera que você olha nos filmes, você olha nos cantos fotógrafo profissional, tá utilizando antigamente e tal. Hoje em dia a mirrorless... A qualidade é a mesma, a diferença é praticamente é o tipo de lente que ela pega, mas as qualidades hoje são indistintas, né? Então, outra questão aqui que é inadequado é ainda não tem cortina. Então, eu falei para vocês rapidamente, eu não sei se eu falei na aula, mas se eu não falei, tudo bem. O ideal de uma situação de estúdio é a gente poder fazer um black total e começar a acender as luzes para a gente ter controle, porque a gente quer controlar. Se eu apagar aqui, essa está acesa, Nossa senhora, muito azul pra caramba e tal. A gente fala sobre qualidade da luz também depois. Mas a gente tem um problema aqui, se fosse de noite, menos mal. E são todas fraquinhas, coitado. Aqui ó, ligado as duas, só que aqui tá sem sol de volta. Mas vamos lá. Mas assim, o meu problema é que com todas apagadas, a gente tem muita luz entrando por ali. Não é um grande problema de resolver, porque aqui até com... eu botaria papel alumínio que fecha bem, dá um blackout, aí você dá um blackout ali e rapidamente isso resolve. Outro problema que a gente tem, e às vezes não é fácil de perceber, às vezes na filmagem vai ser, é o rebatamento do verde. Esse verde aqui é um negócio legal, de pô, legal ter um croma, certo? Porém, você tem algumas questões. O croma mesmo, ele precisa de mais altura, apesar de que aqui a gente pode recortar com máscara se aparecer, não é problema. E normalmente vai até o chão aqui. Ele está me pegando, eu não sei aonde está pegando aqui, possivelmente aqui rapidinho eu consigo fazer um recorte, então isso é legal. Mas isso funciona mais, esse padrão aqui, para uma coisa mais TV, telejornalismo, em que você sentado numa mesa, você mude o som. Fora isso, aqui eu estou vendo no seu lado o seu roxo verde, não sei se vocês conseguem perceber aqui que deve estar esverdeado, né? Isso, quando a gente tem uma situação de iluminação, para evitar isso, a gente afasta bastante a pessoa do fundo, porque aí diminui o rebatimento do verde. Só que isso faz também com que a câmera tenha que se afastar. Na hora que a câmera se afastar, ela vai pegar teto e chão. Então, essa também... Uma coisa vai interferir na outra. Para resolver isso, a gente ainda não está instalado, porque a gente mudou há pouco tempo, tem as cortinas ali, né, esses fundos, que neutralizariam essa situação. Mas hoje, para o nosso ensaio aqui, a gente vai contar com o verde, ele vai entrar na cena, porque não vai dar para trabalhar sem ele, né? Tá com o vermelhinho, tá gravando direto? Isso. E um adendo, gente. Em estúdio de fotografia, eles geralmente vêm com uma coisa chamada rebatedores, não, tem o tapadores. Tapadores, Os tapadores, eles são vários... Tem um nome bonitinho, esqueci agora. Mas eu não sei o nome em inglês, eu não me lembro. Não é em inglês, não. Mas os tapadores, eles são alguns planos, geralmente 2 por 1. Isso não para fazer sombra. Não. Para você impedir que uma luz pegue alguém. Você tem tipo uma cortina preta que fica sólida. E fica nos tripézinhos, né? Exatamente. Geralmente ele tem rodinha, você consegue levar para os cantos. Exatamente para um lado branco, outro lado preto, para rebater a luz ou então para tapar, para não refletir nenhuma no lado preto. Então é muito comum isso acontecer em estúdio fotográfico. Tá. Tem algum tipo de tinta que evita isso? Não. Fica mais fosca, nenhuma... Não. Essa possivelmente é uma boa tinta. A tinta tem que ser fosca, porque você não pode ter brilho. Porque se você tem brilho e você filmar o brilho não é verde, o brilho é branco. Então você tem que ser absolutamente fosca. Essa possivelmente é uma boa tinta. Possivelmente eu consigo recortar. Ela é verde porque a pele da gente tem pouco verde ou azul. A pele da gente é mais para o vermelho, certo? Laranja. Então quando você tem um verde puro,
você consegue eliminar fácil e não sair componentes da pessoa, né? A não ser que a gente esteja com a roupa verde, mas também é pouco usual. Para cinema tradicional, analógico, o azul é mais comum porque o processo analógico de eliminar o azul era mais fácil, através de filtros. Tem uma discussão de por que verde, tem a ver com os tipos de... As câmeras normalmente têm mais fotocélulas dedicadas ao verde. Hoje não faz muita diferença não. Se fosse um bom azul, mas o verde também é luminoso, mais luminoso do que o azul. Se vocês olharem ali, o azul ele tende a ser mais escuro. Então isso aqui é legal. O azul é de fato o mais tradicional para o analógico, filme negativo, tradicional e tal. Tem até uma história interessante, o Superman de 78, que a roupa dele é azul e os caras tiveram que achar um pano azul que não confundisse com os fundos que era azul. E a galera conseguiu, ninja. Sem plugin, né? Tudo no fotoquímico. Então, bom, então a gente está num ambiente que não tem situação perfeita para controle. E a gente tem, então a gente entra aqui na questão da iluminação, tá? Iluminação não é problema, até porque a gente tem luz demais. Então a gente precisa, na verdade, diminuir a quantidade de luzes do ambiente. Mas a gente tem aqui uma situação com... Aí você pode chegar para cá, Igor, porque aí a gente já mostra aqui de frente, tá? O que a gente tem aqui? E não precisa usar tudo, é só o que a gente tem basicamente disponível. A gente tem esses conjuntos... Na rodinha aí. Pronto. Então, a gente tem aqui um conjunto do que a gente chama de um conjunto softbox. Isso é padrão Mercado Livre, você compra no Mercado Livre esses negócios. E ele vem com, na verdade, ele vem com um soquete para você colocar lâmpadas, né? Então, essas lâmpadas são lâmpadas comuns. Existem algumas lâmpadas que são mais recomendadas, tá? Você pode, inclusive, botar LED. Agora, LED é preciso ter cuidado, porque nem todo LED funciona bem para fotografia. Porque o LED, ele tem uma questão de uma frequência de oscilação. Se você comprar um LED... E isso não vem não vem. Se você comprar um LED no mercado, pode funcionar de boa. Mas se você comprar outro que parece bom, quando você for filmar, você vai ver linhas na imagem. Vai ficar aparecendo uma linha, porque tem a ver com a frequência em que... Mesmo com a cobertura. Não tem a ver com ele não está projetando linha. O que ele está fazendo, ele está oscilando, ele está fazendo microapagamentos e ligamentos, e a frequência em que a câmera estiver filmando sincroniza com isso, e isso parece umas linhas descendo. Também vai de acordo com o frame rate, né? Tem a ver com frame rate também. Como antigamente, quando você filmava a televisão, também dava isso. Então, é uma coincidência. Geralmente, então, é como se fosse a oscilação é baixa. Se você tiver uma oscilação muito alta, vai estar além da frequência da câmera, isso não vai acontecer. Só que isso não vem. Mas, geralmente, quando você compra, se você comprar em lojas especializadas, você vai ter um LED. Por exemplo, isso não é um problema do LED. Isso aqui é uma luz de LED, não tem problema. Esse é uma luz de LED e não tem esse problema, tá? Ele vai... porque é um LED para filmagem, tá? Então, mas essas lâmpadas aqui, elas... Você pode mudar. Você está comprando, na verdade, um conjunto. Esse é custo-benefício. Mais custo barato do que benefício. Ele tem uma estrutura muito simplesinha de tripé. Então, isso eu não recomendaria, por exemplo... Esse é um bom conjunto para entrevistas, ok? É o que a gente chama de... Eu comprei ele aqui, ó. Um softbox, outro softbox e um outro que a gente chama de girafa. Essa estrutura aqui é girafa, para poder ele ficar de cima para baixo, tá? Esse conjuntinho aqui me dá uma situação muito legal para entrevista. O problema é que essa estrutura, que facilita o transporte porque é mais leve, por exemplo, se você for num lugar que tenha vento, isso aqui vai voar. Né? Professor, softbox são essas estruturas? Não, o nome disso é softbox, mas basicamente o que dá o nome softbox é essa telinha daqui, tá? Porque ela se transforma num difusor. Em vez de você ter uma luz direcionada dura e que provoca sombras, e no caso aqui até uma sombra feia, porque deve dar umas 4 sombras, apesar dele estar meio... Vai dar um reflexo, mas a princípio potencialmente vai dar 4 sombras aqui. Esse difusor, ele dá uma nublada, tá? Se você quiser a luz um pouco mais dura, e quando a gente fala de sombra dura, ou de luz dura, a gente está falando de sombra, se tirar ele vai dar um pouquinho mais de sombra, com ele vai dar mais difusa.
A luz difusa é boa para entrevista, porque tira as rugas, a pessoa fica com uma presença. A gente vai ligar daqui a pouco aqui. Depois a gente dá uma testada, porque eu deixei, gente, já um 100 e outro, como eu vou falar bem alto também, para pegar, se precisar identificar. O Jontinho aqui, o cara do microfone. Mas depois eu coloquei aqui, montei uma com softbox e outra sem a parte de... Para a gente dar uma olhada. Para a gente dar uma olhada tanto na qualidade da luz, a qualidade da luz que a gente fala exatamente sobre essa questão de quanto difuso que ela é, quanto mais difuso, mais qualidade, a grosso modo. E também uma coisa que interfere, gente, que esse tecido difusor, ele também vai diminuir também a quantidade de luz. Então você vai ver que apesar de serem as mesmas lâmpadas daqui e daqui, aqui é mais forte. Exatamente porque não tem aquele tecido para barrar a iluminação toda, então ele passa direto. Então é uma coisa pela outra. Às vezes você tem uma iluminação, uma lâmpada mais fraca e tal, você coloca nisso aqui, pronto, apagou a luz não tem mais tanta força. Então às vezes você tem que trabalhar também nisso. Esse setup de softbox que provoca a luz difusa, como eu disse, é bom para entrevista, mas ele não se aplica a tudo. Por exemplo, muitas vezes você precisa de uma luz dura pontual para fazer um efeito dramático numa fotografia, isso não vai produzir isso, né? É capaz desses bichinhos aqui produzir melhor, porque ele é mais duro, assim, focado. Para audiovisual narrativo também, isso não resolve tudo, porque você precisa um pouco mais de controle de luz dura, suave. Então isso aqui é um setup para quem quer fazer entrevista. Assim, você comprou uma câmerazinha, ou para fazer streaming. Isso é bom de fazer streaming também, né? E às vezes não precisa de todos esses. Assim, um já dá uma luz suave, porque também você pode rebater com a parede, não precisa... Aí a gente tem até um rebatedor para mostrar. Só um ponto de luz, gente. Um ponto de luz já dá para fazer muita coisa. Eu passei, assim, 2 anos da minha fotografia com uma coisinha de LED desse daqui, um único ponto de iluminação fazendo fotos, que é um estilo low-key, que é exatamente um estilo que só utiliza um pontinho de luz, é pouca iluminação. Basicamente isso. Então dá para fazer muita coisa legal só com um ponto de luz. Tá. Então a gente tem... Vamos avaliar aqui a potência disso, ligar um e tal. Vou apagar a luz do estúdio. Então... A gente está competindo aqui com a luz natural, certo? Que está forte, porque a gente está de dia. Mas aqui já dá para ver o que essas luzes estão fazendo. Essa é uma luz que a gente chama de cabelo ou luz de fundo e tal. Mas ela existe para dar um brilhozinho, para fazer uma definição aqui nos meus ombros. Ela pode ficar assim. Pode, ó. Gente, é porque é o seguinte, essa iluminação vai de acordo com o que você quiser. Você pode usar ela um pouco mais atrás para dar um recorte bem mais escondido. Você pode colocar na cabeça mesmo, para dar aquele recortezinho aqui. E às vezes as pessoas usam até para mirar no fundo, para poder o fundo ficar mais iluminado e não mostrar aquela iluminação lateralmente. Então aí você controla exatamente aqui na parte de cá, para onde é que você quer a luz, a direção, o ângulo que você vai querer, tudo isso. E a iluminação, quando ele vem aqui de cima, às vezes as pessoas tiram esse softbox. Vai ficar um pouco mais dura, né? E ficar um pouco mais dura, porque não é uma luz que você vai ficar vendo direto assim. Ela é uma luz mais para fazer um recorte com o fundo. Então, se for mais dura, ela auxilia legal, assim, mais ainda do que, às vezes, ela sendo mais difusa. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar o Igor, a gente pode botar agora no tripé. Pronto, perfeito. Pode dar uma pausa aí. Mas na verdade, isso aqui é ótimo, porque ele está filmando as coisas. Mas a gente dá uma pausa. Então, a gente está numa situação aqui em que o Richter está servindo de cobaia e, por enquanto, a gente tem a luz ali, a girafa, e ela não está nem tão atrás, né? Ela está meio... Tá meio lateral, né? Lateral e tal. Talvez se você chegar um cabelinho para frente, vai melhor. Mais ainda? Não, Então, vou mais para trás, tá certo? Mas a ideia dessa luz aí é ser de fundo. Mas vamos apagar e vamos ver o status Deixa que eu apago, tu fica indo lá, que aí eu... Vamos ver o... Quer que eu tire o softbox aqui também? Por enquanto não, vamos lá. Vamos começar vendo potência. Eu vou ligar um primeiro softbox lateral aqui. Tá. Esta é a luz. Veja que ele produz, ali está produzindo uma sombra, tá? Essa sombra, ela é uma sombra difusa. Mais um motivo para a gente, num estúdio, ter distância da parede. Se ele se afastar da parede, a sombra não vai ficar colada nele, a sombra vai se projetar lá para o chão. Então... Se eu pegar, ó, e vir aqui para trás, a sombra vai começar a ficar um Isso. pouco mais
e ela fica mais concentrada, mais dura. Quanto mais ele chega para frente, mais ela vai difundindo e tal. Também não tem um preenchimento ligado, né? É quase como se isso aqui fosse um key light inicial. Mas para a gente visualizar a potência, eu vou desligar essa e vou ligar este menininho aqui, que é um LED. Veja que a temperatura de cor talvez seja um pouquinho diferente. Ele está no balanço de branco, depois a gente vai falar sobre isso. Vai tá no alto, é? Está no alto. Ah, então perfeito. Não vai dar. Então, por enquanto, vocês estão vendo a máscara e a camisa de Rister como branca. Mas as luzes têm pequenas variações de cor. Elas são mais amareladas ou mais azuis. E o balanço de branco da câmera neutraliza isso. Só quando você tem luzes diferentes, você pode ter uma briga de balanço de branco, certo? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui só para comparar. E vou acender o LED. Dá para ver que esse bichinho daqui está mais potente do que 4 lâmpadas de 30 watts. Eu posso aumentar a potência das lâmpadas aqui. Essas lâmpadas que eu comprei, elas são fracas, tá? Mas aqui tem muito mais potência. Aqui também tem uma vantagem, porque no softbox, esse softbox aqui, ele não tem um dimerzinho, a única forma que eu tenho é apagar duas ou não. Aqui ele tem um dimer. Eu consigo Deixar bem mais escuro, bem mais claro. Então ele tem uma regulagem mais fina, né? Esse daqui ou é desligado, ou é 50% ou é 100%. E se vocês olharem, ele também está produzindo uma sombra difusa, apesar de não ser tão grande quanto esse daqui, porque ele está emitindo de uma área maior, tá? Mas isso daqui é o que a gente chamaria de uma luz principal, uma luz... vamos ver como é que ele está pegando aqui. Ele está forte, ele está produzindo luz até desse bichinho. Vamos lá. Este lado daqui, a gente poderia tentar fazer o preenchimento. Tem esse menininho aqui, mas ele está sem... Tá desligado. Tá desligado. Deixa esse rapaz aqui, que ele é bom também. Esse daqui, se eu ligar, eu vou tentar começar a fazer um preenchimento. O que é o preenchimento? Vocês estão vendo aqui desse lado do Richter, aqui está iluminado, aqui está estourado. Essa situação, ela produz uma informação dramática. A gente não está no campo do certo e errado, a gente está no campo do efeito que eu quero produzir, certo? Eu posso querer muito bem esse efeito, por exemplo, num documentário tenso, onde alguém está dando um testemunho pesado e tal, esse tipo de luz pode ser interessante. Talvez complementado aqui com uma luz de fundo para dar um recorte aqui, mas a zona de sombra pode ser interessante, tá? E muitas vezes, inclusive, a zona de sombra é a zona mais filmada, inclusive. Você filma desse lado aqui, pegando essa zona de sombra e esse recorte, e não pegando Porque às vezes fica estranho você pegar a face mais iluminada e ter um defeito aqui. Então você assumir a sombra e filmar a zona de sombra é mais interessante muitas vezes, tá? Bom, eu estou com essa luz que está mais forte, mas poderia ser essa difusa. Mas se eu acender aqui agora... Tá no REC, né? Tá. Ó, vou acender Ó, vocês estão vendo aqui que ele entrou na zona. Agora, talvez dê para perceber também como ele é uma luz um pouco mais azul do que a outra que é amarela. Quer dizer, um pouco mais amarela, mais quente, tá? Eu não sei qual é a temperatura daquela, deve ser 5.000. 5.000, 5.500. 5.500, que é mais natural, inclusive. Você compra a lâmpada, ela vem escrito qual é a temperatura de cor na caixa. E às vezes na lâmpada também. Às vezes na lâmpada. Essa aqui é Essa lâmpada que está aí atrás também. 6.400 Kelvin. Kelvin é o padrão, tá? Isso é uma temperatura e a temperatura indica a coloração. 6.400 Kelvin é azulado. Ali deve ser 5.200, que é o que eles chamam de padrão luz de dia. Tá? Daylight. Não é um problema. O problema é misturar. Quando eu misturo, eu tenho isso. Eu tenho um lado que vai ficar mais azul e um lado que vai ficar um pouquinho mais amarelo. Isso pode ser esteticamente, mas pode ser ruim de controlar também. Geralmente, a gente compra as luzes do mesma temperatura e usa gelatina, que são papel, filtro com azul, para quando a gente quer colorir a lâmpada, tá? Então, eu vou diminuir essa daqui que é mais dura, eu vou produzir uma luz mais suave, vou desligar esse LED, tá? E aqui agora vai ficar tudo no mesmo padrão de temperatura, tá? Ele briga menos, fica mais... E agora eu vou ligar também a luz de fundo aqui para dar um tchan. Não sei se vocês conseguem ver aí. É porque esse aqui é muito fraco. Tá fraquinha. Quer depois eu tirar isso aqui? Quer que tire logo? Acho que vai dar trabalho, fica aqui já.
Lembrando que ela é fraca, mas assim, isso não tem a ver com a estrutura, tem a ver com a lâmpada que está lá. Se eu botar essa lâmpada aqui, ela é mais forte, vai ficar mais forte ali, certo? Então, esta situação aqui, vocês veem que, inclusive, as sombras de trás diminuíram, tá? Tem ainda para cá, mas já diminuiu. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com um fundo verde, a gente bota uma luz para o fundo verde. Vou botar aqui. Aí entra aquela questão, gente, que eu falei para vocês que às vezes essa iluminação que às vezes ilumina o fundo. Existem também para vender tripés de fundo, que é um tripézinho bem baixinho, que é para você colocar uma luz bem baixa para iluminar essa parte de trás. Exatamente para não aparecer no quadro. Porque essas iluminações, se você colocar, às vezes pode aparecer ou então limita o quadro, né? E isso que eu fiz agora, é só para dar um exemplo do que seria, mas é péssimo isso daqui, porque eu fiz uma bola no verde. O verde, se eu quero trabalhar com croma, tem que ser o mais homogêneo possível. Então, na verdade, eu teria que ter mais luzes ali. E possivelmente mais no padrão do softbox. Na verdade, botar esse softbox para iluminar o verde seria legal. Eu poderia, inclusive, montar uma situação em que os softbox estivessem para o verde e os LEDs para o ator, para a pessoa que está falando, certo? Para produzir um verde o mais homogêneo possível. Tem, inclusive, aplicativo de celular que ajuda. Ele dá uma posterizada na imagem e aí você vê uma escadinha, onde aí você vai corrigindo, olhando pelo celular e corrigindo a luz para ela ficar mais homogênea possível no verde. Se você não conseguir, o mais importante é que o verde esteja homogêneo em torno do que você vai recortar. Ou seja, em torno do ator, possivelmente, e em nenhuma área que ele invada no movimento dele. Porque aí depois o resto você tira por máscara na pós-produção. Mas aqui, a princípio, esse bichinho não está dando nada ou eu desliguei ele? Não, está desligado. Está desligado. Aqui. Um pouquinho melhor. Mas é fraco, Thiago. É porque também, gente, a mesma iluminação daqui, a mesma lâmpada daqui é a mesma daqui. Só que a diferença é que aqui tem 4 de 30. Aqui só tem uma de 30, só cabe uma lâmpada. Então é literalmente um quarto da força. É bem complicado realmente ter uma competição de iluminação. Mas é uma diferença bem pequena. Certo? Então, tipicamente a gente está numa situação de entrevista onde entrar ou não a luz ali pode ser uma opção estética, né? Assim, pode ser legal denunciar que a coisa é artificial e às vezes tem situações em que a luz faz parte da cena, né? Ou não, ela está mais alta e tentar fazer uma brincadeira. Mas essa situação aqui, o Richter está relativamente bem iluminado. A outra coisa que aparece, eu não sei se vocês estão vendo, se vocês vierem para esse lá, não, olhe um pouquinho para lá. Olhe como o fato de eu não usar o softbox produz no óculos dele o reflexo das lâmpadas. Enquanto que olhe para cá, aqui está mais suave, porque aqui ele está com o difusor, sacou? Então, o difusor também pode ter esse efeito colateral. Óculos é um problema para filmagem, né? Óculos com antirreflexo é pior ainda. Então aí é 2 vezes, né? Tá. Então, dúvidas até aqui? Dá só uma pipoquinha aí, 50-50 ali, mano. O meu tá sangrando aqui, né? Ó, isso aqui diminui. Ó, inverti o key light. Agora a luz principal, a luz que gera a sombra, virou aquela. Essa questão é importante também. Não é o fato de ser softbox, de ser... como é que se diz? A função que a luz produz, ela não tem a ver com o tipo de luz necessariamente, certo? Então, você pode ter um softbox sendo a luz principal, sendo que normalmente a lógica é você ter uma luz um pouco mais dura para ser a luz principal e o softbox para ser a luz de preenchimento, né? O softbox em inglês é quadrado suave, caixa suave, que é justamente por causa desse frame aqui, né? E um importante adendo, gente. A gente fala softbox, você vê o formato retangular, mas existe quadrado, existe o que a gente chama de octabox, que geralmente a gente chama também de softbox. O octabox é como se fosse são 8 lados a vá, né? É como se fosse uma sombrinha, só que a sombrinha ela não tem esse produto difusor na frente. Aí ele vem com essa diferença. E geralmente as pessoas preferem mais o octabox. Ele é mais caro, mas a luz dele tem uma diferençazinha assim, mas é pequena entre um e outro. Eu vou agora dar uma pausa, que eu vou mexer ali na câmera e vou explicar para você o que a gente vai tentar fazer. E vamos lá.
exatamente porque ele é uma luz que meio que não tem erro. Se você pegar uma iluminação dessa daqui, ó, você aponta aqui para cá, eu posso gerar muita luz aqui e aqui escurecer bastante. E isso às vezes não é uma luz muito bacana, dependendo do formato do rosto da pessoa e tal, fica feio. A ring light não, a ring light sempre vai estar aqui, ela sempre vai iluminar de todos os lados possíveis, então não vai ter tanto contraste. Né? Mas o furo é para você botar a câmera dentro dele. Uhum. A lente da câmera, na verdade, de origem, os flashes de ring light, o tubo da lente entra ali dentro, ou seja, é como se a luz viesse frontal da câmera, então isso não produz sombra nem nada, esse é o efeito principal. Hoje a galera não faz isso. Lascou, porque vai ficar aquele efeito. Tem até o ring light de coração agora, já viu? A galera brinca, horror. Vai ficar com o coraçãozinho no olho. Mas se você usar uma ring light como uma luz diferente de estar na frente da câmera, não faz sentido algum. Porque ela vai fazer o mesmo papel do que seria uma luz dessa daqui. Tá. O sentido dela é ficar com a lente. Nesse momento aqui, o que eu quero mostrar para vocês é, na situação em que eu preciso escurecer o fundo, tentar ele ficar o mais preto possível, eu não consigo, porque eu tenho uma luz base na sala aqui que eu não consigo apagar, certo? Que é vamos colocar aqui, a luz base da sala é essa lâmpada, isso aqui apagado, tá? Então, isto daqui é a luz base da sala, tá? Como é que eu brigo com isso para diminuir? Eu vou pedir para o Richter chegar um pouquinho mais para frente, porque eu preciso... Eu acho que era melhor até a câmera demais. Não, mas eu quero tirar o rebatimento do fundo. Sim, entendi. Vou botar esse daqui que é forte e eu vou estourar a cara do Richter. Deixa eu dar uma baixada aqui, ó. Aí agora vai estourar aqui com o fogo. Tá, então eu vou botar óculos escuro aqui. E o que vai acontecer? Parar aqui meu olho, tá com o olho desligado. Olho desligado. Ele vai ficar estourado, tá? Então, principalmente ele perdeu o detalhe ali da máscara, mas aí eu vou no ISO, que é a sensibilidade, e vou diminuir o ISO. O ISO menor que eu consigo aqui é o 500. Com isso, eu diminuí o fundo. Se eu tivesse mais luz sobre ele, eu poderia diminuir ainda mais, e o rosto dele está ok. Não, e assim, gente, nossa, eu vou segurar aqui. De novo, pegou aqui, aproximou, olha como fica bem mais forte. Desse jeito. Aqui parece que tem um sol do meu lado aqui. Aí eu posso... Bora, tio. Vira aí. Fechar. Ó, vou fechar ainda mais. Olha como eu tô escurecendo o fundo. Eu estou fechando a abertura aqui. Quer que eu aproxime mais, Adriano? Mais um pouquinho. Porque uma das coisas que a gente controla é o bronzeado do Richter. Olha o que aconteceu. Eu quase estou chegando no fundo preto. Tá? Mas o que eu fiz? Eu mexi a exposição da câmera e aumentei muito a luz. Relativamente, como ele está mais próximo da luz, ele está estourado. Eu compenso na câmera, ou seja, diminuo a sensibilidade da câmera, diminuo a exposição, e aí o que acontece? Aqui visualmente eu estou vendo ele queimando ali, mas na imagem está ok, certo? Tá vendo a realidade. Isso, valeu, Richter, pode afastar. Vou voltar ao normal. Nossa, meu irmão. Professor, um ISO menor, ele implica numa qualidade maior? Até um certo limite, potencialmente sim. O ISO, aqui eu estou aumentando a abertura, tá? Abertura máxima. E agora eu vou mexer no ISO, que é outro fator de sensibilidade. Vou aumentar o ISO. As câmeras hoje têm uma boa sensibilidade, não tem muito problema com ISO, tá? Vamos botar aqui ele 1600. Mas celular ou se eu fosse... Sony é boa de ISO, né? Sony Gente, ó, em questão de marca é uma das melhores. Porque tem a ver com o seguinte, a sensibilidade do sensor, o ISO, eu estou multiplicando. Sim, fazendo uma matemática, eu estou multiplicando o que o sensor está vendo ali, por uma operação que a gente chama de ganho. Na verdade, em eletrônica, o nome não é ISO. ISO é um padrão de exposição internacional, tá? Que é, passei em teoria, um padrão que cada fabricante tem uma variaçãozinha, mas isso era o padrão para filme. O filme vinha padronizado para uma determinada sensibilidade. As câmeras têm ganho, ela tem a sensibilidade natural do sensor
seria o ISO nativo, digamos assim, que não muda. Tem câmera que muda, essa aqui tem 2 ISOs, esse aqui só tem um. E o ganho é uma multiplicação. Ele está dando informação de voltagem, você multiplica aquilo e pega. Gente, quem conhece computador é como se fosse um overclock de um processador. Você aumenta a frequência do processador, só que aquilo ali talvez gere uma determinada instabilidade, dependendo do tanto que você faça. Então, o ganho no ISO vai ser exatamente isso. Aí é para falar de novo, é? Isso aqui para quem... isso é muito esquisito. Isso para quem conhece computador é como se fosse um processador com overclock. Você aumenta a frequência do processador, mas dependendo do tipo, do tamanho que você faça isso, gera uma determinada instabilidade. Então, quando você vai fazer um ganho no ISO muito alto, acontece que gera ruído, que é exatamente essa instabilidade que a gente fala. Pega aqui, pega. Isso aqui. Alô, alô. Então, a gente está aqui... Então, a gente está apresentando o circuito dessas luminárias que a gente dispõe na UFC, certo? E mostrando os limites e as possibilidades do que a gente tem. Esse é um setup muito legal para entrevista, tá? A gente conseguiria levar para qualquer lugar onde eu não preciso depender da luz ambiente para entrevistar alguém, por exemplo, entrevistar um professor da UFC que está lançando um livro. E que tem energia, né? Eu levaria um conjunto desses, se eu tiver no mínimo um. Na prática eu ia levar os LEDs, porque são mais práticos de manusear. Aqui eu preciso de pelo menos um apoio para montar e desmontar isso. Mas ele em si não é um grande problema, dá para levar, certo? E eu teria controle, porque sem isso eu fico disponível com a luz do lugar e a luz da janela. E para entrevista isso não é um problema, mas para situações controladas pode ser, porque assim, a entrevista começou de manhã, a luz está entrando direto pela janela. Chegou, aí passou uma nuvem, nublou, aí oscilou o negócio. Aí continua de tarde, aí não tem, vai para de noite. Aí quando você vai montar depois, fica um negócio de um acende e apaga na montagem, que fica esquisito, né? Então, se você puder confiar em luz artificial, é a melhor coisa. Ignora, fecha as cortinas, começa tudo apagado. É uma forma de você controlar a consistência da iluminação. Diga. Não, eu ia falar um tipo de exemplo, gente. No ano passado, eu fiz um projeto que foi um documentário chamado Riscos e Danos, que era exatamente falando sobre a educação na pandemia. E dentre as pessoas que a gente estava entrevistando, teve uma que a gente foi até a FACED, né, ali do Benfica, e a gente entrevistou a pessoa que era do CA a céu aberto. E o que acontece? A gente começou a entrevista lá pelas 4h30, porque aí já era um horário que o sol já está um pouco mais baixo, ele tem uma luz bacana. Entretanto, a moça começou a falar bastante, estava uma entrevista muito rica, muito bacana, só que aí a iluminação, né, o sol começou a baixar, e isso foi um grande problema, porque na edição, o ISO, tudo que a gente faz de configuração é tudo manual. Geralmente a gente não coloca nada automático. Então o que acontecia? Quando chegou um determinado tipo de hora do dia, chegou lá por volta das 5 horas, 5h30, o sol já estava bem baixo, a iluminação já estava com uma temperatura de cor diferente, porque quanto mais baixo ele está, mais ele vai carregar uma luz mais alaranjada, mais avermelhada. Então estava uma temperatura de cor diferente e ainda uma direção diferente do rosto da pessoa, e ainda também ela começando a ficar um pouco mais fraca. Então aí teve que ter um conserto todo na parte da edição para poder, na hora que você colocasse lá, não dar diferença de cor, não dar diferença de temperatura e também da quantidade de iluminação. Então ainda tem esse problema, que por isso que é bom você ter uma organização na hora de você fazer sua produção, para ter essa noção de tempo, porque até às vezes é coisa de 30 minutos, no máximo 1 hora, a luz ilumina de formas muito diferentes. Então é muito bom você ter essa noção, essa pessoa aqui vai demorar mais ou menos 1 hora, 1h dá 7. Se essa entrevista aqui vai ter mais ou menos umas 2 horas, então a gente já tem que se preocupar com isso daí.
Então tem essas diferenças, por isso que é importante vocês saberem muito bem como é que manipula a luz, né? Tanto porque fotografia é luz, né, gente? Você sabendo manipular bem, você sabendo como funciona a iluminação, você já sabe muita coisa, é muito bacana vocês terem essa noção mesmo. Uma coisa importante aqui, a gente está falando de luz constante, certo? Ou seja, luz para filmagem, luz para audiovisual filmado mesmo, né? Mas para estúdio fotográfico, a gente trabalha muito mais com flash do que com luz contínua. O flash é uma luz que só acende na hora que a câmera é acionada, tá? Isso, inclusive, evita esse problema do modelo ficar cozinhando na luz, que é quente, de todo modo, e ofusca o olho e tal. Essas luzes estão até relativamente frias, porque isso é LED, não sei o que lá, mas antigamente nem era isso, era luz quente mesmo. Era quente aquela amarela, gente. Aí assim, aqui, ó. Então, normalmente o que você tem como esquema de fotografia é flash, que é uma luz que pisca, e muito, vocês já viram, sombrinhas. A sombrinha ela é utilizada como difusor. O flash está apontado para o interior de uma sombrinha, que é praticamente isso aqui. Deixa eu ver se eu acho que pode estar aqui dentro. Uma sombrinha. Gente, tem mais equipamento, alguns equipamentos a mais aqui. Inclusive, a gente tem flashes. A gente tem flashes aqui no estúdio, só que eu acho que está guardado ali naquele armário. Só que, por essa questão mais educativa, é melhor a gente trabalhar com luz contínua. Luz contínua é mais fácil de vocês entenderem a direção. Porque o flash, como o professor falou, você só vai saber na hora que fotografou. Então você só sabe se a luz deu certo ou deu errado depois disso. É uma relação mais matemática. Exatamente. Agora, uma vantagem muito grande do flash é porque se você compra um flash, ele já vem com uma temperatura bacana, ele já vem, por mais que você compre um barato, ele já vem com um determinado setup, uma configuração já ideal para a fotografia. Então ele, por um custo mais baixo, você consegue mais qualidade na foto. Porém, você não vai conseguir gravar vídeo e você vai ter que ter um respectivo domínio. Mas o flash ele é muito mais forte do que essas iluminações aqui. É bem difícil você encontrar uma iluminação, tem que pagar muito caro, né, na iluminação para poder ela sair na mesma potência de um flash. Uma questão interessante também da gente complementar, existe um fator que chama qualidade da luz, tá? Principalmente quando a gente sai do universo da luz tradicional incandescente, aquelas luzes que esquentam o filamento. Essa luz incandescente, ela emite informação eletromagnética de uma forma muito espalhada no contínuo da luminosidade eletromagnética, né? da energia eletromagnética que a gente percebe como luminosidade. Essas lâmpadas que são artificiais, por exemplo, as lâmpadas que são de fluorescente e o LED principalmente, elas são mais pontuais, elas emitem frequência muito mais estreitas. Isso, a princípio, não é um problema, mas ela causa uma imagem que não é tão bonita, entre aspas. O nosso cérebro, o nosso olho está acostumado à luz do sol, que é uma luz que emite o espectro completo do arco-íris, digamos assim. Quando a gente fotografa com um LED barato, o LED ele emite uma luz muito estreita e isso produz principalmente uma pele esquisita. Uma pele que não é suave, não parece orgânico, parece que a pessoa não está saudável. Então, existe um índice de qualidade de luz, isso mais de um, mas o principal que a gente conhece se chama CRI. Você compra um LED, geralmente ele indica qual é o CRI, e é importante que seja mais do que 90% CRI. Quanto maior o CRI, mais o LED emite um espectro mais amplo, isso vai dar uma qualidade de textura mais bonita para a luz. E mais real, né? Isso. É possível você comprar um LED muito baratinho e ele emitir um CRI baixo, que pode servir para streamer, não vai matar ninguém. Muitas vezes, isso que você compra de barato hoje chinês, os ring light chinês, ele pode ter um CRI baixo. Ou seja, ele não tem qualidade profissional, ele não dá uma luz absolutamente legal, orgânica para a pele, ilumina. E para a maioria das pessoas que não estão nesse nível, não vai ver diferença nenhuma. Mas para quem é profissional, o CRI é um número importante. Você compra, saber qual é o CRI desse bicho. Às vezes você compra um Yongnuo, você diz, será que esse CRI é real mesmo e tal? Sim. E essa questão, gente, profissional, seria mais relacionada à parte de edição. Porque na parte de edição é onde o bicho pega. Quem não vai editar, geralmente esse CRI você joga em rede social, joga ali no... Enfim, você faz o que você quiser.
E você às vezes não tem você não vê tanta diferença. Mas na hora que você vai querer puxar determinados tipos de colorações na hora do vídeo, quando você tem um CRI mais baixo, você meio que não consegue direito. Aquilo ali meio que se confunde, ele não reproduz realmente o que está sendo filmado. Então isso é muito problemático nesses casos, gente. Por exemplo, quando você vai trabalhar com uma câmera daquela profissional que ele filma em RAW, que ele filma com todos os arquivos assim, o máximo possível, né? Porque não é completamente tudo. Mas quando ele filma com muito mais arquivo, se você está trabalhando com uma câmera em RAW e você está com iluminação bem fuleiragem, uma iluminação bem básica, meio que não casa direito, porque você está pegando muito arquivo, mas o arquivo que ele está pegando real não reproduz o real. Então tem esse problema, né, em questão. Essas iluminações aqui, geralmente elas são entre 80 e 90 de CRI. Isso que eles falam, né, que a gente não tem tanta noção. Uma iluminação boa vai de 95, 97, já é uma iluminação muito bacana, muito top mesmo. Então aí com esse tipo de CRI você já consegue puxar um arquivo muito bacana. E às vezes, gente, você pega isso muito rápido. Se você vai filmar, por exemplo, dentro do seu quarto com a iluminação LED, o LED básico que tem em iluminação de casa mesmo, aquele redondinho, e você filma aquilo ali, e você pega uma lâmpada fluorescente, que é uma lâmpada mais adequada a estúdio, por exemplo, essas daí de trás, que elas são geralmente, eu acho, né, deve ser uma temperatura um pouco mais baixa, no caso 5.000, 5.500, aí você já vai ver uma diferença muito grande, não só de temperatura, mas também o tom de pele, você consegue ver determinadas cores mudando. Então, às vezes até isso daí influencia. A gente aproveita logo e mostra esse outro equipamento aqui, que tem a ver com iluminação também, que é uma mesa de luz para fotografia still. É o que a gente chama para foto publicitária de produto, certo? Então, a gente tem um fundo infinito que você pode cobrir com um papel, nem é bom que seja tão brilhoso, isso é mais um apoio. Então você bota um papel aqui, um tecido para não ficar reflexivo e monta aqui as luzes como você quer. Essas luzes aqui existem para... Isso aqui está caindo até. Esses braços aqui, gente, são modulares, né? Você consegue montar de acordo com o que você quiser. Ele vem com essas borboletas, que isso aqui é o difusor. Então você pode dobrar ele aqui e colocar a iluminação com o difusor. Aqui de baixo aqui você vai ter todo o mecanismo de você ligar uma por uma. Então você consegue montar muito bem o seu cenário, colocando essa iluminação para trás, ou mais com um recorte aqui. Você coloca o seu produto aqui na frente e você consegue tirar uma foto bem homogênea. Então é muito bacana você ter um mecanismo desse aqui, uma montagem de estúdio desse daqui de still, que é essa fotografia de produto, para você trazer um ar mais profissional, digamos assim. Esse caso aqui, essa mesinha aqui, ela não faz parte disso. Isso daqui é porque essa mesa aqui foi comprada para um projeto que eu faço parte, e a gente comprou isso aqui para escanear objetos. Então a gente está utilizando a técnica de fotogrametria, que é colocar um objeto aqui em cima, o celular não prestaria, botar a câmera aqui na frente e ir tirando pelo menos 16 fotos, rotaciona, aí depois muda a câmera, sobe a câmera um pouquinho, 16 fotos de novo rodando, sobe a câmera de novo, 16, aí você tem digamos, você consegue fotografar um domo de imagens em torno do objeto, e você tem programas que processam essas fotografias e reconstroem o objeto tridimensional, né? É o mesmo sistema, gente. Não é o mesmo, mas assim, é muito parecido com aquele sistema que a gente tem no celular de foto panorâmico. Não sei se vocês já usaram. Você pega o celular e o celular meio que pede para você fazer várias fotografias para ele poder completar. Alguns celulares têm também a fotografia espacial, que é exatamente isso que ele falou. O celular pede para você levantar, baixar, para você ter uma visão 360 daquele local. 360 graus? Exatamente, mas tem também os celulares que tem, por exemplo, esse meu aqui tem. Você pega, filma lá e ele pede, ó, mira para cima, que aí você tem essa dimensão espacial. Tem aplicativos para fotogrametria, tem um que chama, acho que é Keyscan, ele pede que você imprima um padrãozinho, tipo uns QR Codes para você botar na mesa, aí pede para você com o celular filmar, ele pede até para filmar e ele mesmo processa e tira os estilos, o filme não interessa. E aí aquela base ajuda ele a entender o formato. Mas não é tão preciso, é melhor uma situação controlada, onde você tire muitas fotos
Aqui a gente usou para escanear alguns fósseis que estão naquelas aplicações que eu estou filmado e botando. Aqui você viu. Aqueles fósseis que você pega assim do lado, que é as pedras e tal, foi feito nessa bichinha daqui, nessa mesinha daqui. Então a gente botou... Vocês eram mais complexos, assim, em questão de equipamento. Não, assim, na verdade, esse projeto a gente poderia até sair levantando ali, né? Com a mão encaixada. O Esse plástico. negócio aqui, gente, a gente fala que não é muito ideal, também porque ele é brilhante. Então ele vai ficar... É a mesma coisa da parede. Você tem que ter um fundo fosco para a iluminação não ficar refletida. Porque esse reflexo aqui, que é uma tira branca na imagem, isso pode não ser... Normalmente não é interessante. Não é ideal. Né? É mais uma superfície fosca. Mas isso é um anteparo para segurar uma coisa, uma cartolina. E é bem comum, gente. Isso daí no mundo da fotografia eles vendem um rolo da cor que você quiser e você tem uns pregadores próprios que eles são mais espaçados que você coloca aqui e você consegue fazer um aproveitamento melhor. Agora, assim, se a gente já tivesse ativo, isso aqui certamente seriam exercícios bons de equipe para vir trazer produtos e fotografar produtos e tal. Apesar de que hoje cada vez mais a fotografia de produto está virando 3D, né? Você tem mais controle e você modela e não vai para estúdio. Mas ainda se faz, e isso aqui é uma situação ideal para estúdio. Não, inclusive, um adendo sobre isso, gente, quando vocês vão, às vezes, comprar aqueles carregadores, cabos, gadgets no geral na AliExpress, nesses sites de fora, você vê aquela foto belíssima, aquilo é 3D. Aquilo ali não é real. Às vezes tem até a mão aparecendo da pessoa pegando aquilo ali, aquilo tudo é 3D. E você fica, ué, o que é isso aqui, cara? Principalmente quando tem tela de celular aparecendo, se o celular é real, aquela tela ali é um verdezinho que alguém substituiu depois. Exatamente. Porque é difícil você fotografar a tela. Tem brilho, não sei o que lá, brilhante, então é melhor você fazer depois, na pós e tal. Né? Que é besteira até no Photoshop sai. Então, eu acho que por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, equipamentos de luz. E a gente vai fazer um encontro específico para falar sobre câmera, tá? De controle de câmera. Nós temos temos aí a 5D também oferecida. Vai falar sobre lente também? Vamos falar sobre lente e tal. Mas aí a gente também vai ter um encontro online, falar sobre isso, e depois a gente pode marcar um presencial para mostrar o controle. Eu quis começar isso por fora da câmera primeiro, mas eu já comecei a mostrar alguns controles de luminosidade na câmera, ISO e por aí vai. Mas o fato é que a luz da cena, a luz do mundo, seja controlada ou natural, ela é de onde sai a informação que vai ser registrada, né? Então a gente está naquele triângulozinho que eu apresentei para vocês. O mundo, a cena, o registro dentro da câmera e a imagem que vai sair disso como um produto. A gente controlou a luz da cena e agora a gente vai começar a aprender a controlar a luz na câmera, tá? Sendo que normalmente a gente está trabalhando, vocês no dia a dia têm celular o tempo todo no automático. Significa que o software do celular está tomando decisões por vocês. E outra coisa, gente, vocês podem até alguém pensar sobre essa questão, deixa eu pegar aqui logo, vocês pensarem sobre essa questão de, mas não era melhor ver a parte técnica de como manipular uma câmera e depois ver essa questão da iluminação, que a gente vai saber manipular melhor? Particularmente, assim, isso é muito de pessoa para pessoa, mas eu acho muito mais importante saber melhor antes sobre iluminação do que sobre a parte técnica. Por quê? Exatamente pela essa questão de que vocês utilizam muito mais celular. E o celular já faz tudo isso por vocês. Então, o que adianta você saber primeiro como é que funciona a câmera? Aqui mexe no ISO, aqui mexe na abertura, isso aqui velocidade. E às vezes você não saber noção direito sobre como é que funciona uma iluminação. Se você vê uma foto e a iluminação está de cá, você tem uma noção sobre de onde é que ela vem, que ângulo que ela está vindo. Iluminação você vai, independente de equipamento que você pegar, independente de marca, independente de modelo, de onde você está pegando, você vai conseguir, se você tiver esse conhecimento, fazer uma foto bacana. E a técnica não, você pode pegar uma câmera, saber como é que funciona a ISO, como funciona a abertura, velocidade, tudo isso, manipular a câmera como um todo, ser quase um manual humano daquela câmera, mas você não vai sair fazendo fotografias bacanas, fotografias interessantes, porque você não vai saber manipular a iluminação. Então a iluminação é a chave da fotografia. Sem iluminação você vai tirar o quê? Você vai fazer o quê? Então aquilo ali vai trazer, dentro de outras coisas, na parte de composição, você vai fazer miséria com aquilo ali, com aquele tipo de conhecimento.
Uma coisa, só para concluir também interessante, a gente está aqui num equipamento que é comprado, não é proporcionalmente caro, essas coisas chinesas também não são duráveis, mas a maioria dessas coisas aqui são resolvíveis com gambiarra. Dá para você fazer isso com tecido, com lâmpada, com gambiarra, literalmente. Não é exatamente algo sofisticadíssimo, complicado de se fazer, né? Por isso que eu chamo a atenção que é muito mais uma questão de função que a luz está ocupando do que de equipamento. Quando a gente entra no registro profissional, é claro que uma Rede Globo não vai gastar milhões por capítulo e vai funcionar na base da gambiarra. Eles vão apostar em equipamentos que não façam você perder um dia de gravação, né? E quando você começa a subir profissionalmente, imaginando aí, você pega um artista que esteja bombando no sucesso e você dá um cachê pro cara. O cara diz, olha, eu só tenho um sábado de tarde para fotografar. E você pagou 50 mil reais pela tarde do sábado do cara. Tudo que você está usando, qualquer falha, vai custar 50 mil reais. Porque o cara não vai dar uma canja e vai voltar no outro dia, não. Exatamente. 50 mil reais, você não resolveu. Então, desde eu esqueci o cartão, eu botei na câmera, eu esqueci de apertar o REC, até a lâmpada queimou, né? A qualidade não ficou boa. Quando você entra no profissional, tudo custa mais dinheiro, a falha custa mais dinheiro do que... Quando a gente está no amador, não, é tudo do brinde. Se funcionar, funciona. Se não funcionar, vamos tentar de outro jeito, né? Então, esse é um desenho que é preciso a gente ter em mente. Agora, é claro que a gente não está nesse mundo do profissional, mas isso diferencia, né? De você ter um equipamento que você possa confiar, que, assim, que não vai dar problema, que a câmera vai cair no chão, essa já caiu, e não vai quebrar, né? Tem até as marcas da bichinha aqui. Ela caiu, gente. No asfalto. E ela firme e forte. Eu tenho um adendo para falar sobre isso daí. Gente, e não só essa questão de deixar na mão, mas acontece, é uma coisa que é real, é a questão da visibilidade. Eu, como um profissional, eu vou chegar lá com uma luminária para iluminar uma pessoa numa entrevista, isso não dá credibilidade, gente. Então, tem muitos fotógrafos que acabam que utilizam, às vezes, em casa, iluminação comum mesmo, uma luminária com uma lâmpada mais ou menos, que dá para fazer isso. Uma luminária, você pega ali um abajur, uma luminária, coloca uma lâmpada bacana, uma lâmpada decente, e ela fica com iluminação muito massa. Aquela lâmpada chinesa, né? Lâmpada chinesa dá uma luz espetacular. Muito difusa, muito gostosinha, mas tu vai chegar lá com um monte de luz chinesa. Redonda. Baratinho, você compra 15 reais, você bota uma lâmpada, cara, ela acende, dá uma boa, é um softbox. Gostosinho demais, cara. Mas tu vai chegar lá com um serviço pago, com umas luzes chinesas lá, deixa eu pegar um arame aqui pra pendurar aqui nos cantos e tal. Não vai, cara. Porque não passa credibilidade pra pessoa. Então, muitas vezes os profissionais acabam também comprando determinados tipos de equipamento também por conta disso. Por exemplo, eu tenho um amigo que comprou um grip, que é um acessório que você coloca debaixo da câmera, para a câmera ter uma pegada melhor, porque ela fica um pouco mais maior, um pouco mais robusta. E ele, cara, comprei, não foi nem para adicionar, porque dá para adicionar bateria também. Em vez de uma, você adiciona duas. Cara, comprei, não foi nem pela bateria, não foi nem pela pegada. Foi porque as pessoas enxergam uma câmera maior e acham que aquela câmera é uma câmera mais profissional exatamente por conta disso. Então você chega, por exemplo, numa questão de presença, você chega com um softboxinho desse daqui, a pessoa vai olhar, beleza, é um softbox. Aí chega uma outra pessoa com um softbox de 1,20 m, um softbox enorme, assim. Pode até ter a finalidade igual, ter um trabalho muito semelhante em questão final de qualidade de imagem, mas a pessoa vai sentir muito mais firmeza naquele softbox maior. Então, às vezes, é muito essa questão do leigo achar determinadas coisas X. Por exemplo, uma câmerazinha dessa daí, tá filmando, tá? Ainda tá, né? Uma câmerazinha dessa daí, pequena, você, às vezes, uma pessoa que não conhece, às vezes não dá nada, mas ele entrega um arquivo extremamente completo, para muitos casos. E às vezes você pega uma câmera, uma DSLR, que é essa câmera um pouco maior, mais antiga, que ela é mais robusta e tal, você bota um do lado, outro do outro, a pessoa, não, a DSLR tem mais qualidade, exatamente por conta do tamanho e tal. Pega aqui que eu vou atender aqui a ligação. Bom, vamos encerrar esse papo aqui de gravação.